Existe algo que está acontecendo na sua vida, todos os dias, e talvez você ainda não tenha percebido. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. E definitivamente não é falta de informação. É repetição. Você está repetindo um padrão, silencioso, automático, quase invisível. E é exatamente isso que está te impedindo de crescer. Pensa comigo. Quantas vezes você já começou algo com motivação, com energia, com vontade real de mudar? E, aos poucos, foi voltando para os mesmos hábitos, as mesmas decisões, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas. Isso não acontece por acaso. Andrew Carnegie já defendia que o sucesso não é construído em grandes ações isoladas, mas sim na repetição diária de comportamentos alinhados. E aqui está o problema. Você não está repetindo o que te faz crescer. Você está repetindo o que te mantém exatamente onde está. Talvez você diga que quer evoluir, mas no dia a dia, você escolhe o conforto ao invés do progresso. Escolhe o imediato ao invés do necessário. Escolhe o fácil ao invés do que realmente constrói resultado. E isso se repete, dia após dia. Sem perceber, você está treinando sua mente para continuar no mesmo lugar. Porque o cérebro aprende por repetição. Não importa o que você diz que quer, importa o que você faz, todos os dias. Agora para um segundo. E olha com honestidade para sua rotina. Quais são os padrões que você repete? Você começa e não termina? Você planeja, mas não executa? Você sabe o que precisa fazer, mas adia? Isso não é falta de disciplina. É um padrão condicionado. E tudo que é condicionado pode ser reprogramado. Mas só depois que você enxerga. A maioria das pessoas nunca cresce porque nunca identifica o erro que está repetindo. Elas acham que o problema está fora, mas ele está naquilo que elas fazem, automaticamente. Agora vem a parte importante. Você não precisa mudar tudo. Você precisa parar de repetir o que te trava e começar a repetir o que te move. Simples assim. Mas não é fácil, porque o padrão antigo já está confortável. Já é conhecido. Já faz parte de quem você se tornou até aqui. Mudar isso exige consciência. E principalmente, decisão. A partir de hoje, toda vez que você perceber que está prestes a repetir o mesmo comportamento, pare, questione e escolha diferente. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que pareça insignificante. Porque não é sobre intensidade. É sobre consistência. Pequenas mudanças repetidas diariamente criam resultados gigantes. E o contrário também é verdadeiro. Pequenos erros repetidos constroem uma vida inteira travada. Então a pergunta é simples. O que você está repetindo? Porque no final, sua vida não é definida pelo que você quer. Ela é definida pelo que você repete. E a partir do momento que você muda isso, tudo começa a mudar junto. Existe algo que está acontecendo na sua vida, todos os dias, e tá aí quando você começa a perceber isso com clareza, algo muda. Não do lado de fora, mas dentro de você. Porque você para de procurar respostas em mais informação e começa a observar o seu próprio comportamento. E isso é poderoso. Porque o problema nunca foi não saber o que fazer. Você já sabe. Você sabe o que precisa parar. Você sabe o que precisa começar. Você sabe onde está errando. Mas continua repetindo. E é aqui que a maioria trava. Porque mudar exige desconforto. Exige sair do automático. Exige interromper um ciclo que já está instalado. E o cérebro resiste. Ele prefere o conhecido, mesmo que seja ruim, do que o desconhecido, mesmo que seja melhor. Então você se pega dizendo coisas como: só hoje. Amanhã eu faço direito. Depois eu começo de verdade. Mas esse depois nunca chega. Porque o padrão continua. Agora entende. Não é falta de força. É repetição inconsciente. E enquanto você não quebrar esse ciclo, você vai continuar vivendo versões diferentes do mesmo dia. Agora presta atenção nisso. Toda vez que você repete um comportamento, você reforça ele. Você fortalece a conexão mental. Você torna aquilo mais automático, mais fácil de repetir. Então, quando você procrastina hoje, fica mais fácil procrastinar amanhã. Quando você desiste hoje, fica mais fácil desistir de novo.
E isso vai construindo uma identidade. Você começa a se ver como alguém que não termina o que começa, não mantém constância, não consegue evoluir. E isso não é quem você é. É só o que você tem repetido. E se foi construído por repetição, pode ser destruído da mesma forma. Agora vem a virada. Você não precisa esperar motivação. Você precisa criar interrupção. No exato momento em que o padrão aparece, você faz diferente. Mesmo que seja mínimo. Mesmo que pareça irrelevante. Porque não é sobre fazer perfeito. É sobre não repetir o erro. Se você sempre para, dessa vez você continua mais um pouco. Se você sempre adia, dessa vez você começa mesmo sem vontade. Se você sempre abandona, dessa vez você sustenta. É aí que tudo começa a mudar. Porque você quebra o ciclo. E quando você quebra uma vez, fica mais fácil quebrar de novo. E de novo. Até que um novo padrão começa a se formar. Agora você não está mais reforçando o erro. Você está construindo evolução. E isso muda tudo. Porque com o tempo, você deixa de lutar contra você mesmo e passa a trabalhar a seu favor. Seus hábitos começam a te impulsionar. Suas decisões começam a te aproximar do que você quer. E o crescimento deixa de ser algo difícil e passa a ser consequência. Mas tudo começa aqui, nesse momento simples, onde você decide não repetir mais o mesmo erro. Sem drama, sem perfeição, só decisão e consistência. Agora pensa, se você mudar apenas um padrão hoje e repetir essa mudança todos os dias, onde você vai estar daqui a alguns meses e daqui a um ano? Agora compara com continuar exatamente como está, repetindo, sem perceber, os mesmos comportamentos, os mesmos resultados, a mesma vida. A escolha é silenciosa, mas o impacto é gigante. Porque no final, não é o que você faz de vez em quando que define sua vida. É o que você faz, todos os dias. E a partir de agora, você já sabe. O problema não era falta de esforço. Era a repetição errada. E agora, você tem a chance de repetir algo diferente. Todos os dias. Começando hoje. Liz, você ainda não tenha percebido. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. E definitivamente não é falta de informação. É repetição. Você está repetindo um padrão, silencioso, automático, quase invisível. E é exatamente isso que está te impedindo de crescer. Pensa comigo. Quantas vezes você já começou algo com motivação, com energia, com vontade real de mudar? E, aos poucos, foi voltando para os mesmos hábitos, as mesmas decisões, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas. Isso não acontece por acaso. Andrew Carnegie já defendia que o sucesso não é construído em grandes ações isoladas, mas sim na repetição diária de comportamentos alinhados. E aqui está o problema. Você não está repetindo o que te faz crescer. Você está repetindo o que te mantém exatamente onde está. Talvez você diga que quer evoluir, mas no dia a dia, você escolhe o conforto ao invés do progresso. Escolhe o imediato ao invés do necessário. Escolhe o fácil ao invés do que realmente constrói resultado. E isso se repete, dia após dia. Sem perceber, você está treinando sua mente para continuar no mesmo lugar. Porque o cérebro aprende por repetição. Não importa o que você diz que quer, importa o que você faz, todos os dias. Agora para um segundo. E olha com honestidade para sua rotina. Quais são os padrões que você repete? Você começa e não termina? Você planeja, mas não executa? Você sabe o que precisa fazer, mas adia? Isso não é falta de disciplina. É um padrão condicionado. E tudo que é condicionado pode ser reprogramado. Mas só depois que você enxerga. A maioria das pessoas nunca cresce porque nunca identifica o erro que está repetindo. Elas acham que o problema está fora, mas ele está naquilo que elas fazem, automaticamente. Agora vem a parte importante. Você não precisa mudar tudo. Você precisa parar de repetir o que te trava e começar a repetir o que te move. Simples assim. Mas não é fácil. Porque o padrão antigo já está confortável. Já é conhecido. Já faz parte de quem você se tornou até aqui. Mudar isso exige consciência.
E principalmente, decisão. A partir de hoje, toda vez que você perceber que está prestes a repetir o mesmo comportamento, pare, questione e escolha diferente, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante, porque não é sobre intensidade, é sobre consistência. Pequenas mudanças repetidas diariamente criam resultados gigantes. E o contrário também é verdadeiro. Pequenos erros repetidos constroem uma vida inteira travada. Então a pergunta é simples: o que você está repetindo? Porque no final, sua vida não é definida pelo que você quer. Ela é definida pelo que você repete. E a partir do momento que você muda isso, tudo começa a mudar junto. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não muda sua vida quando toma uma grande decisão. Você muda sua vida quando sustenta pequenas decisões, repetidas. Porque a verdade é simples. Grandes promessas não constroem resultados. Pequenos comportamentos, sim. Talvez você já tenha decidido mudar antes. Já disse para si mesmo que agora seria diferente. Que dessa vez você iria até o fim. Mas depois de alguns dias, tudo voltou ao mesmo padrão. Sabe por quê? Porque você tentou mudar tudo, ao mesmo tempo. E isso não se sustenta. O cérebro não acompanha mudanças radicais de forma duradoura. Mas ele responde muito bem a ajustes consistentes. Então, ao invés de tentar virar outra pessoa de um dia para o outro, comece quebrando um único padrão. Aquele que mais se repete. Aquele que mais te trava. E foque nele. Só nele. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de motivação para continuar. Você precisa de clareza. Clareza sobre o que você está fazendo. E sobre o que isso está construindo. Toda ação sua está criando um resultado. Mesmo que você não veja agora. Quando você escolhe não fazer, isso também é uma escolha. E também gera consequência. Então a pergunta muda. Não é mais: será que isso vai dar resultado? A pergunta é: que tipo de resultado esse comportamento está construindo? Porque tudo constrói. Ou te aproxima, ou te afasta. Não existe meio termo. Agora imagina isso no longo prazo. Pequenas escolhas, repetidas por semanas, meses, anos. Elas criam um caminho. E depois de um tempo, esse caminho vira sua realidade. Sua vida atual é reflexo direto do que você repetiu até aqui. E isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque significa que você pode mudar. Não mudando tudo, mas mudando o que você repete. Agora entra um ponto importante. Você precisa começar a se observar. Sem julgamento. Sem culpa. Só observando. Quando você vai começar algo, e trava. Perceba. Quando você vai tomar uma decisão, e evita. Perceba. Quando você escolhe o fácil. Perceba. Porque o primeiro passo não é mudar. É enxergar. Sem consciência, não existe transformação. E a maioria das pessoas vive no automático. Repetindo, sem perceber. Agora você não. Agora você está consciente. E isso muda o jogo. Porque a partir desse momento, você começa a ter escolha. E escolha gera mudança. Talvez não imediata, mas inevitável. Se você continuar aplicando. Agora deixa isso claro na sua mente. Você não precisa acertar sempre. Mas você precisa parar de errar sempre do mesmo jeito. Isso já transforma tudo. Porque o crescimento não vem da perfeição. Vem da correção. Vem de ajustar. E seguir. Ajustar. E continuar. Sem parar. Sem voltar ao automático. E com o tempo, aquilo que antes era difícil se torna natural. Aquilo que exigia esforço se torna hábito. E aquilo que parecia distante se torna realidade. Mas tudo começa no momento em que você decide: eu não vou repetir isso de novo. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que seja só você. Porque no final, é isso que constrói tudo. O que você faz quando ninguém está olhando. O que você escolhe quando seria mais fácil desistir. O que você repete quando poderia simplesmente voltar ao antigo padrão. É aí que o jogo vira. Silenciosamente. Consistentemente. E de forma definitiva. Então não espere sentir vontade. Não espere estar pronto.
Não espere o momento ideal. Comece com o que você já sabe. Interrompa o padrão. Escolha diferente. Repita. E continue. Porque é assim que uma nova vida começa a ser construída. Não em grandes momentos, mas nas pequenas decisões que você escolhe não ignorar mais. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não, e conforme você começa a aplicar isso, uma mudança sutil acontece. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Aquele impulso de desistir, aquele pensamento automático, aquela vontade de voltar ao que é confortável. Agora você vê. E quando você vê, você tem poder. Porque antes, você era levado pelo padrão. Agora, você pode escolher. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque você deixa de reagir e começa a agir com intenção. Mas aqui existe um ponto que precisa ficar muito claro. Esse processo não é rápido. E nem deveria ser. Porque você não está mudando apenas o que faz. Você está mudando quem você se tornou através da repetição. E isso leva tempo. Leva consistência. Leva repetição consciente. E, principalmente, leva paciência. Porque vai ter dias em que você vai falhar. Dias em que você vai perceber, tarde demais. Dias em que o padrão vai acontecer, de novo. E tudo bem. O erro não está em falhar. O erro está em não corrigir. O erro está em aceitar e continuar igual. Então, quando isso acontecer, e vai acontecer, você não se julga. Você não se sabota. Você apenas volta. Volta para a consciência. Volta para a decisão. Volta para o processo. Porque é isso que sustenta a mudança. Não é perfeição. É retorno rápido. Agora presta atenção nisso. Cada vez que você percebe e corrige, você está enfraquecendo o padrão antigo e fortalecendo o novo. Mesmo que pareça pequeno. Mesmo que ninguém perceba. Internamente, tudo está mudando. E com o tempo, esse novo padrão começa a ganhar força. Aquilo que antes exigia esforço começa a ficar mais leve. Aquilo que parecia difícil começa a ficar natural. E, sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa. Porque você não está mais repetindo os mesmos erros. Agora você está repetindo decisões melhores. E isso constrói uma nova identidade. Uma identidade alinhada com crescimento, com evolução, com resultado. Mas existe algo ainda mais importante. Você começa a confiar em você. Porque antes, você dizia que ia fazer, e não fazia. Prometia, e não cumpria. Começava, e parava. E isso quebra a confiança interna. Mas agora, toda vez que você escolhe diferente, toda vez que você sustenta, mesmo que seja pouco, você está reconstruindo essa confiança. E isso é poderoso. Porque quando você confia em você, você para de duvidar. Você para de se sabotar. Você para de depender de motivação externa. E começa a agir, com consistência. Agora entende por que repetir é tão importante. Não é só sobre resultado. É sobre quem você se torna no processo. Agora imagina isso no longo prazo. Meses fazendo pequenas correções. Meses interrompendo padrões. Meses escolhendo diferente. O que acontece? Sua realidade muda. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. Porque você mudou a base. Você mudou o que sustenta tudo. Agora deixa isso muito claro. Você não precisa fazer mais. Você precisa repetir melhor. Essa é a chave. Não é quantidade. É direção. Porque esforço na direção errada só te cansa. Mas repetição na direção certa te transforma. Então, a partir de agora, antes de agir no automático, antes de repetir o mesmo comportamento, antes de tomar a mesma decisão, pare por um segundo e se pergunte: isso me aproxima ou me mantém no mesmo lugar? Essa pergunta, simples, pode mudar tudo, porque ela quebra o automático. Ela te traz de volta para o controle. E é no controle que a mudança acontece. Agora não complica. Não tenta fazer tudo perfeito. Não tenta mudar tudo hoje. Só começa. Escolhe um ponto. Interrompe um padrão. E repete essa nova escolha, todos os dias. Sem negociar.
sem justificar, sem voltar atrás. Porque é assim, silenciosamente, que você sai do lugar, que você cresce, que você constrói algo diferente. E quando olhar para trás, você vai perceber que não foi uma grande decisão que mudou sua vida. Foram pequenas decisões que você escolheu não abandonar. E isso faz toda a diferença. Muda sua vida quando toma uma grande decisão. Você muda sua vida quando sustenta pequenas decisões, repetidas. Porque a verdade é simples. Grandes promessas não constroem resultados. Pequenos comportamentos, sim. Talvez você já tenha decidido mudar antes. Já disse para si mesmo que agora seria diferente. Que dessa vez você iria até o fim. Mas depois de alguns dias, tudo voltou ao mesmo padrão. Sabe por quê? Porque você tentou mudar tudo, ao mesmo tempo. E isso não se sustenta. O cérebro não acompanha mudanças radicais de forma duradoura. Mas ele responde muito bem a ajustes consistentes. Então, ao invés de tentar virar outra pessoa de um dia para o outro, comece quebrando um único padrão. Aquele que mais se repete. Aquele que mais te trava. E foque nele. Só nele. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de motivação para continuar. Você precisa de clareza. Clareza sobre o que você está fazendo. E sobre o que isso está construindo. Toda ação sua está criando um resultado. Mesmo que você não veja agora. Quando você escolhe não fazer, isso também é uma escolha. E também gera consequência. Então a pergunta muda. Não é mais: será que isso vai dar resultado? A pergunta é: que tipo de resultado esse comportamento está construindo? Porque tudo constrói. Ou te aproxima, ou te afasta. Não existe meio termo. Agora imagina isso no longo prazo. Pequenas escolhas, repetidas por semanas, meses, anos. Elas criam um caminho. E depois de um tempo, esse caminho vira sua realidade. Sua vida atual é reflexo direto do que você repetiu até aqui. E isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque significa que você pode mudar. Não mudando tudo, mas mudando o que você repete. Agora entra um ponto importante. Você precisa começar a se observar. Sem julgamento. Sem culpa. Só observando. Quando você vai começar algo, e trava. Perceba. Quando você vai tomar uma decisão, e evita. Perceba. Quando você escolhe o fácil. Perceba. Porque o primeiro passo não é mudar. É enxergar. Sem consciência, não existe transformação. E a maioria das pessoas vive no automático. Repetindo, sem perceber. Agora você não. Agora você está consciente. E isso muda o jogo. Porque a partir desse momento, você começa a ter escolha. E escolha gera mudança. Talvez não imediata, mas inevitável. Se você continuar aplicando. Agora deixa isso claro na sua mente. Você não precisa acertar sempre. Mas você precisa parar de errar sempre do mesmo jeito. Isso já transforma tudo. Porque o crescimento não vem da perfeição. Vem da correção. Vem de ajustar. E seguir. Ajustar. E continuar. Sem parar. Sem voltar ao automático. E com o tempo, aquilo que antes era difícil se torna natural. Aquilo que exigia esforço se torna hábito. E aquilo que parecia distante se torna realidade. Mas tudo começa no momento em que você decide: eu não vou repetir isso de novo. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que seja só você. Porque no final, é isso que constrói tudo. O que você faz quando ninguém está olhando.